dia, pessoal. Vamos para a revisão da avaliação de biologia, certo? Esse capítulo é o capítulo da membrana celular, que vai falar do transporte celular, ou seja, do transporte dentro das células. Bom, gente, quando eu falo em membrana plasmática, a gente tem que lembrar da composição da membrana plasmática, tá? Lembrando que ela é fosfolipídica, ou seja, que ela é formada de fosfato e lipídio, e que essa camada fosfolipídica, né, ela na verdade não é uma apenas, ela é duas, por isso que eu chamo de bicamada, tá? Tem que lembrar também que além dela ter fosfato e lipídio, ela tem proteína, e as proteínas é que dá a característica da membrana de modelo do tipo mosaico fluido, porque essa proteína ela não é fixa, ela está submersa, né, e ela pode se locomover a qualquer momento, tá? Bom, as propriedades da membrana celular. Uma das principais propriedades da membrana celular é a permeabilidade seletiva, ou seja, é a capacidade que a membrana possui de selecionar substâncias que entram e que saem da célula, ok? A membrana celular ela também tem especializações. Uma delas é as microvilosidades, certo? Que faz com que absorva, né, nutrientes, né? Como exemplo, nós temos o intestino, né, delgado, que ele é microviloso, o que aumenta a absorção de nutrientes. As invaginações de base aumenta a absorção também, só que a absorção de água, né, nos rins. E os demossomos, que é um tipo de especialização, só que não é de absorção, ela é de adesão, tá? Ela faz com que algumas substâncias se aderam, façam o processo de adesão, né, no corpo. Bom, membrana celular, nós temos aqui a imagem da membrana. Você pode perceber que essas bolas enormes azul são as proteínas que são submersas. Pode perceber também que nós vamos ter várias bolinhas vermelhinhas e uns tracinhos amarelinhos. Essa é o fosfolipídico, certo? Onde a parte hidrofílica é o que eu chamo de fosfato e a parte hidrofóbica é o que eu chamo de lipídio. Por quê? Hidrofílica significa que se dissolve em água e o fosfato se dissolve em água. Hidrofóbica significa que não se dissolve em água, porque tem fobia à água. Então, é representada pelos lipídios, tá? Bom, gente, quando eu falo em transporte da membrana celular, é importante lembrar que existem dois tipos, o passivo e o ativo. O passivo é aquele que não tem gasto de energia, tá? Apenas moléculas muito pequenas conseguem atravessar a membrana. E existem três tipos de transporte passivo, que é a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. O primeiro processo de transporte passivo é a difusão simples, onde nós vamos, né, fazer um transporte do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ou seja, do meio hipertônico, que é mais concentrado, para o meio hipotônico, que é o meio menos concentrado. O que vai passar? Apenas soluto, certo, gente? Não vai passar apenas substâncias sólidas, ou seja, apenas o soluto, do meio mais concentrado, que é o meio hipertônico, para o meio menos concentrado, né, que é o meio hipotônico. Aqui nós temos um exemplo de difusão simples, onde está havendo a passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, né? Lembrando aqui que a membrana deve ser permeável ao soluto, por quê? Porque nesse tipo de difusão só vai haver passagem do soluto, tá? Então, assim, deve haver uma diferença, sim, de concentração de soluto dentro e fora da célula. Por que tem que haver essa diferença? Justamente porque vai sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Isso acontece até atingir o que a gente chama de equilíbrio. Bom, outro exemplo de transporte passivo é a difusão facilitada, tá? Onde vai haver a passagem do soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, e essa passagem ela se dá com a ajuda de um transportador.
que a gente chama de permease, ou seja, proteína, tá? Então, vocês podem olhar aí pela imagem, né? Que é a permease, né? Que é esse quadradinho lilás. Ele tá pegando o soluto, né? E passando ele do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Bom, outro exemplo aqui é a osmose. A osmose, gente, ela já é diferente, porque ela é a passagem do solvente, né? Da região pouco concentrada para a região mais concentrada, tá? Ou seja, é aquela questão quando você vai temperar a salada. Quando você tempera a salada, você observa que daqui a alguns minutos o alface vai murchar. Significa que ele perdeu água, tá? Ou seja, você colocou ele numa solução, né, de sal, né, e ele perdeu água. Então ele ficou o quê? Murcho, tá? Quando você tira ele do meio mais concentrado e coloca ele em um meio menos concentrado, ele vai ficar o quê? Túrgido. Então, se eu pegar uma substância e colocar em um meio menos concentrado, ou seja, um meio hipotônico, ele fica cheio, túrgido. Em um meio mais concentrado, ele fica murcho, certo? Porque ele vai perder água, tá? Então, o que acontece? Isso vai acontecer até atingir o que a gente chama de isotonia, ou seja, até o equilíbrio. Lembrando que a osmose é a passagem da água, ou seja, do solvente, né? E acontece muito em células vegetais, porque as células vegetais ela tem uma organela que a gente chama de vacúolo contrátil, pulsátil ou vacúolo de sucção celular. E esse vacúolo é aquele que vai ficar murcho, né? Ou ele que vai ficar cheio, ou seja, túrgido, tá? Por quê? Porque esse vacúolo, que é essa organela vegetal, ele tem a função de controle osmótico, ou seja, controlar a quantidade de água dentro de uma célula. Bom, gente, você pode observar aqui que nós temos também o transporte ativo, onde há um transporte em que há gasto de energia. Como há gasto de energia, a gente diz que é contra o gradiente. Quando não há gasto de energia, diz que é a favor. No caso aqui, há gasto, né, de energia. Então, a gente diz que ele é contra o gradiente de concentração. Nós temos aqui o exemplo mais clássico, né, do transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio, onde o sódio sai e o potássio entra, né? Isso vai acontecer até que as concentrações se igualem, né? E aqui nós podemos observar, né, pela imagem, certo? Em que a substância, que é o sódio, está saindo e o potássio está entrando, ok? Ou seja, as 3 bolinhas representam o sódio e as 2 bolinhas representam o potássio. Outra coisa que nós podemos observar também é que há transportes em que há gasto de energia, que são os transportes de quantidade, certo? Esses transportes de quantidade é o que eu chamo de endocitose. Endocitose é você englobular partículas ou micro-organismos para o meio intracelular, ou seja, para dentro da célula. Essas partículas podem ser sólidas. Se eu englobular uma partícula sólida, eu digo que aconteceu a fagocitose, certo? Que normalmente acontece nas amebas, porque elas têm os pés falsos, que são chamados pseudópodes. Elas vão lá, capturam o alimento, né? E aí, para ajudar a digerir esse alimento, a gente chama os lisossomos, que vai fazer o processo da digestão intracelular, tá? Quando, no caso, essa ameba englóbula esse alimento sólido, a gente vai chamar esse novo partícula de vacúolo alimentar ou fagóssomo, né? Aqui nós temos um exemplo clássico de fagocitose, onde a ameba, né, ela vai estar capturando os glóbulos brancos, certo? Pelos pés falsos, que são as pseudópodes, capturou, formou o que a gente chama de fagóssomo. Outro processo também, que é um transporte de quantidade, né?
por tipo endocitose e apinocitose, só que aqui, em vez de você englobular partículas sólidas, você vai englobular partículas líquidas, tá? Então, pela imagem você pode observar que vai haver uma englóbula, né, de partículas líquidas e que vai formar o pinósomo, tá? Bom, gente, eu trouxe para vocês algumas questões, a gente vai fazer aqui juntos agora, né? A primeira questão diz assim: o transporte de substâncias pela membrana pode ser classificado em passivo e ativo. O transporte passivo é aquele em que não há gasto de energia durante o processo. Todos os exemplos a seguir são de transporte passivo, exceto, gente, a osmose é passivo? É, porque não há gasto de energia. Bomba de sódio e potássio não é passivo, ele é o que? Ativo. Difusão simples é passivo, difusão facilitada também é passivo. Então, ele quer um transporte que não seja passivo, então nós temos aqui a letra B, bomba de sódio e potássio. Segunda questão. Para entrar em uma célula, alguma substância necessita de proteínas carregadoras. O transporte que envolve esse tipo de proteína, quando não há gasto de energia, é chamado de... Gente, não vai haver gasto de energia e vai haver a ajuda de um transportador, ou seja, de um carregador, que é a proteína. Só pode ser a difusão o quê, gente? Facilitada. Então, seria a letra B de bola. Terceiro, a osmose pode ser observada facilmente em nosso dia a dia, como quando temperamos uma salada. Após colocar sal no alface, com o tempo observa-se que as folhas se tornam murchas. Isso acontece porque a água presente no alface evapora com o tempo? Falso. A água presente no vegetal move-se para o meio hipertônico? A água presente no vegetal move-se para o meio hipotônico? O sal colocado na salada move-se para o interior do alface, causando perda de água? O sal move-se do meio hipotônico para o meio hipertônico? Bom, gente, o que a gente pode observar aqui? Quando a gente coloca o sal na salada, né, esse sal ele vai realmente se aderir ao alface. E quando ele se adere ao alface, a gente observa que o alface ele vai perder água. Se ele perde água, ele vai murchar. Então, o terceiro seria a letra D de dado. Quarto, a célula é a menor unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Ela é uma estrutura viva e, portanto, necessita de algumas substâncias para realizar suas atividades. Para controlar o que entra e o que sai dela, a célula conta com a membrana plasmática. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome dado à capacidade da membrana de selecionar as substâncias que entram e saem na célula. Gente, existe uma propriedade da membrana que é chamada de permeabilidade seletiva. É justamente essa propriedade que controla o que entra e o que sai de dentro da célula. Então, seria a letra E. Bons estudos, né, e boa avaliação.